Se prepare, olha o meu close mais que certo com ela. Eu vou tentar falar o nome, você me corrija, tá? Marian Topechashvili. Nossa, perfeito. Ai, gente, consegui, tava tenso, agora sim eu vou apresentar. Ela chegou com seus pais ao Brasil aos 4 anos, refugiados da Geórgia, e sem falar português. Zero. Em menos de 2 décadas, ela é uma renomada executiva atuando no mercado de marketing de influenciadores. Já passou por várias empresas, estudou em Harvard. Está falando com a Mari aqui, que eu não vou repetir o sobrenome, que eu não sei se eu vou conseguir. Obrigada pelo convite, tá? Que é uma honra te receber. E que história, e que... Sou tua fã. Eu li toda a tua biografia, tudo que você faz e onde você tá. E é realmente um orgulho de ter você aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu não falei para as meninas antes de vir para cá, mas quando eu era menor, quando eu tinha, seus 5, 6 anos, eu estava no Brasil, eu via os seus outdoors, eu via os seus mentira! filmes, então eu era super fã também, continuo sendo super fã sua. Já ganhei o dia, então. Então vamos lá, louca, né? Ai, obrigada! Que honra! Me conta um pouquinho como foi o início da carreira. Antes de... Não, vamos comentar como você chegou aqui. Você foi refugiada, você chegou com teus pais, o teu pai era um... Cientista político. Tua mãe era enfermeira, não é isso? Isso. Vocês vieram... Me conta um pouquinho pra gente toda. Conta. Então, bom, depois da dissolução da União Soviética em 89, houve uma guerra civil na maior parte dos países que compunham a União Soviética, inclusive na Geórgia. Durante a Guerra Civil, obviamente, a economia entrou em colapso, tiveram várias outras consequências, e uma delas foi que todo mundo perdeu o emprego e não tinha o salário, os salários estavam congelados. E no meio dessa incerteza toda, os meus pais começaram a pensar que talvez fizessem algum tipo de mudança, ou que alguma mudança teria que ser feita. E aí, eu nasci em 96, então já entrego a minha idade, e nesse período, a instabilidade continuava pós-Guerra Civil. Então, eles decidiram que realmente não dava para continuar lá para me dar o futuro que eles gostariam de me dar. E aí, em 2001, chegamos no Brasil, ao Rio de Janeiro, como refugiados políticos, amparados também pela Acnur, que é a Agência de Refugiados da ONU. Viemos para o Brasil muito com a certeza de que aqui era uma economia que estava crescendo, que tinha muita potência, muito potencial, e que era um lugar que recebia muito bem estrangeiros. Que era um lugar onde a gente conseguiria realmente criar uma nova casa. Uhum. Só que, infelizmente, os diplomas dos meus pais não foram aceitos. E o meu pai foi de cientista político para ambulante. Então, começou a vender bebida na praia. Que eu digo que foi a minha primeira experiência realmente empreendedora e com varejo. Que eu acabei depois entrando, logo depois da faculdade também. E a minha mãe virou babá. Então, eu acabava passando muito tempo sozinha também em casa. Que me fez amadurecer muito rápido e também me ensinou muita resiliência, porque eu vi nos meus pais realmente o que um recomeço pode fazer com uma família. E o como que eles não se abateram, né, na verdade, e como que eles realmente quiseram sempre perpassar aí os desafios e conseguir me dar um futuro melhor, porque eles tinham um objetivo muito claro. E aí eu trouxe isso para mim também, para minha missão de vida. Eles não falavam português? Zero português e zero inglês. Então, no início foi um desafio muito grande, porque eu era a primeira pessoa que de fato aprendeu português. Então, com os meus 5, 6, 7 anos de idade, eu era a pessoa ajudando, indo na Polícia Federal, fazendo as coisas no Era Galeão. adulta lá, vendo? Eu era adulta. E é muito engraçado, porque por mais que eu fosse a pessoa que falava português, eu era também a pessoa que não necessariamente entendia todos os termos, né? Porque, assim, eram termos muito sérios, Burocráticos. administrativos, burocráticos. Então, era uma dicotomia ali muito engraçada. Mas, felizmente, deu certo. Você começou a estudar, aprendeu português. Vocês falavam russo? Georgiano. É um idioma completamente apartado do russo, com a própria grafia. E eles aprenderam a falar português também? Aprenderam, só que o meu pai, ele infelizmente faleceu quando eu tinha 11 anos. Minha mãe aprendeu Sinto muito. português. Acabou também sendo uma das razões pelas quais eu acho que eu amadureci tão rápido. Da minha mãe, ela aprendeu português, só que o mais legal é que até hoje ela fala com um sotaque muito pesado, porque ela nunca falou português comigo em casa, porque ela queria preservar o meu conhecimento do georgiano. Então, eu fui alfabetizada em 2 idiomas, em casa pela minha mãe e na escola em português, só que para detrimento da minha mãe, para o conhecimento da minha mãe, que acabou não conseguindo aprender o português da forma que poderia. Tudo bem, tem você. É verdade. Poxa, quer mais? Verdade. Você fala georgiano, Sim. é isso, tá certo? Georgiano, português, Inglês, francês, espanhol, russo.
Eu não falo nem português direito, gente. Juro que eu tava para que eu sei que você tensa. fala italiana. Gente, se eu bebo, eu falo até japonês. Não Aí, sei ó. se entendem, mas eu me comunico. É De isso. alguma forma, eles me entendem. Eles É o- fingem que É o entendem. essencial. Eu lembro que quando eu estava em Harvard, por exemplo, eu estava fazendo aula de proficiência em francês. E aí os americanos, assim, eles eram as pessoas que melhor sabiam a gramática. Tipo, eles sabiam escrever toda a gramática bonitinho. Na hora de falar, travavam. Falavam com muito sotaque, tinham muito medo. E eu não sabia gramática, mas eu falava assim, eu soltava a boca e começava a falar, dialogar e etc. Então eu reparei que de nada adianta você só saber a gramática, só saber o formal, se você não consegue se comunicar. Pra ler um contrato é bom. Vou te falar que eu sofro quando eu tenho que assinar um contrato, eu fico meio Justo, mas aí vendida. tem alguém também pra te ajudar. Eu tenho que pôr, senão não vai dar pra ver nada. Você aprendeu inglês no Brasil? Eu aprendi no Brasil, é uma história bem engraçada. Na verdade, a minha mãe, depois do falecimento do meu pai, queria que eu fizesse alguma coisa para sair daquela zona mental. E aí ela foi num CCAA, que era um curso de inglês no Rio de Janeiro, ficava na Real Grandeza, e contou a nossa história. Falou, olha, a gente mora na comunidade de Tabajaras, assim, assim, assado, somos georgianos, somos uma família refugiada. O pai dela acabou de falecer. Tem como vocês ajudarem a gente com uma bolsa? E eu te garanto que ela vai ser a melhor aluna para sempre nesse curso. E aí a diretora daquele CCAA, ela era mãe do dono daquela franquia. Então ela tinha como fazer algum tipo de bem bolado ali. E ela deu um desconto de, eu acho que 75% Olha que na incrível. mensalidade. Minha mãe pagava R$ 25 pelo meu curso de inglês. E aí eu fiz o prometido, eu fui melhor aluna até o fim. E o teu pai, me corrija, que foram matérias, pesquisas que eu vi, ele gostava muito de ler também, isso que te trouxe esse gosto pelo conhecimento? Meu pai, ele adorava ler, era muito engraçado, porque tem uma igreja ortodoxa russa no Rio de Janeiro. Então, ele pegava muito dos livros na igreja ortodoxa e lia em russo. Então, quando ele chegava da praia, ele estava sempre lendo o livro, Giane. Então, assim, eu olhava para aquilo e falava, putz, a pessoa não quer brincar comigo, não quer desenhar comigo, não quer sair comigo, só quer ficar dentro do livro. O que é isso? Ele é um cientista político que estava vendendo de ambulante na praia, compreensível também, né? Sim, mas com 5, 6 anos Você você não não entende. entende. Então, pra mim, eu fiquei com muito ódio daquela situação. Eu falei, nossa, o que o livro tem que eu não tenho? E aí foi quando eu comecei a ler. E aí eu vi na leitura que o livro conseguia me abrir portas e me abrir o pensamento e também me transpor, me colocar em uma outra situação, em outro mundo, em outra comunidade. Então eu entendi, à medida que eu fui lendo e fui amadurecendo, o porquê que ele lia tanto. Você participou também, aí você fez o curso de Uhum. inglês e tal, aí você foi para uma escola federal no Rio de Janeiro. Isso, eu estudei no Pedro II, que é uma escola federal, e fui fazendo muita Olimpíada Científica. Então, eu fiz a Olimpíada de Matemática, fiz a Olimpíada de Química, fiz a Olimpíada de História, e aí eu fui ganhando muito reconhecimento. Mas também era uma forma minha de conseguir, através dos estudos, dar o que meu pai sempre tinha sonhado pra gente, né? A gente tinha vindo com uma missão muito clara pro Brasil, que era dar certo. Então, ter um futuro. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E nunca teve pra mim, eu tenho muito claro isso na minha mente. Então, quando meu pai faleceu, eu tive o meu ano de loucura, eu pintei o cabelo de azul, fiz os piercings, etc. E depois eu meio que voltei pra realidade e falei, nossa, eu tô vendo o que tá acontecendo com a minha mãe, eu preciso dar um futuro melhor pra ela. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, eu já tinha uma facilidade pelo estudo, por conta das leituras, por conta do meu ambiente familiar, né? Porque minha mãe e meu pai eram, querendo ou não, mesmo moradores de comunidade, pessoas que eram muito instruídas, então entendiam muito o valor do estudo. Então, colocaram e impuseram muito isso para mim, sabe? Então, eu acabei fazendo essas Olimpíadas, ganhando muito reconhecimento, gostei daquele reconhecimento, e aí eu fui indo, assim, Você meio viu que você era inércia. boa, você sabia que era boa. Eu falei, gostei. E aí, por conta dessas Olimpíadas, eu também fazia trabalho voluntário, estágio na PUC, na Petrobras, eu ganhei, na verdade, eu passei por um programa da Embaixada Americana, que chamava Jovens Embaixadores, e foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos representando o Brasil. E aí, fui para os Estados Unidos, conheci a América, falei, é aqui que eu quero estudar. Opa, encontrei! Boba você também, né? Quero fazer faculdade aqui. E aí, no meu penúltimo ano do ensino médio, eu ganhei uma bolsa integral para ir para Yale, que é uma das maiores universidades americanas. Fiz um summer integral com bolsa integral lá. Voltei pro Brasil e falei, agora eu quero ir pra Harvard. Sabe por quê? Você vai rir, você vai morrer de rir. Eu tinha assistido Legalmente Loura. Mentira! Te compreendo, entendo o que você tá falando. Eu tinha assistido Legalmente Loura e falei, nossa, eu quero muito, tipo, entrar naquele campus, lindo campus. Você anda no campus, você mora no campus. Você foi visitar quando você tava lá, não? Não. Como eu tinha a bolsa integral, uns amigos da minha mãe tinham pagado a viagem, era só aquilo mesmo, fui pra Yale.
Mas eu tinha visto, né, Harvard, no Legalmente Loura, nas fotos, nos vídeos. Eu fazia aquele vídeo de tour virtual, assim, pra Sei. passar no campus. Falei, eu quero ir pra Harvard. E eu sabia também que eu queria fazer ciência política, pra honrar o meu pai, mas também porque é algo muito próximo a mim, da minha Uhum. jornada. Então eu queria entender como tudo aquilo me impactou. E aí, Harvard, obviamente, é uma das maiores universidades para ciência política nos Estados Unidos e no mundo. Apliquei, através do apoio de duas também organizações, uma que era ligada à Embaixada dos Estados Unidos também, que é a Education USA, e também a Fundação Estudar. E ambos os programas patrocinaram todas as minhas provas, pagaram todos os materiais, provas de proficiência de inglês, o Enem americano, que eu aceitei. Então, eu não paguei nada. Minha mãe, obviamente, estava super feliz com a situação de que eu poderia estudar fora, mas, ao mesmo tempo, bem triste de que ela ia ficar sozinha aqui. E aí, aquele ano foi um ano bem conturbado pra gente, 2014, mas recebi a resposta de que eu tinha sido aprovada para ir para Harvard com bolsa integral. Cursar ciência política. E aí foi vela para um lado, bolo pro outro. Legalmente assim. Loira virou realidade. Quase. Mas aí no segundo ano quase virou. Na verdade, esse ano virou, porque eu pintei o cabelo de louro. Maior desastre da minha vida. Eu nunca mais faço aquilo. Mentira, por quê? Nossa, ficou muito. Ficou muito ruim, gente. Mas realizou o sonho de Mas ser realizei o legalmente sonho, loira exato. ali. Exatamente. Aí fiquei loira no campus de Harvard. Aí depois voltei pro Moreno, mas tinha realizado o sonho. E fiz 4 anos de ciência política e economia em Harvard. Foram anos muito desafiadores, principalmente porque me ensinaram muito a pensar. No Brasil, eu era melhor aluna, não necessariamente porque eu pensava muito. Eu era melhor aluna porque eu era muito boa de decorar. Eu era muito boa de me portar na frente de outros alunos, na frente dos professores, etc. Mas assim, Você entendia o esquema, como funcionava. mas assim, te falar que, nossa, eu super aprendi a como pensar e questionar, não necessariamente, não no ensino médio. Mas chegando em Harvard, eu tive que. Você entra na primeira aula e as primeiras coisas que perguntam é critique Aristóteles, critique Platão. E assim, na minha cabeça, tudo que eu tinha aprendido era verdade. Eu Eu tenho tinha. que criticar esse cara, gente, agora? Tá louco? Como assim? Então, pra mim, foi muito desconstruir verdades, assim, a jornada da universidade e começar a olhar pra tudo de uma forma muito mais crítica, com um olhar muito mais crítico. E isso, obviamente, depois me ajudou muito a empreender, a crescer na carreira e a amadurecer. Você tinha esse entendimento dos países quando você tinha 4 anos ou não? Dos países? É, que você saiu como um refugiado. Você tinha um Uhum. entendimento de tudo aquilo ou não? Eu acho que eu não tinha um entendimento da dimensão e do impacto que aquilo ia ter, mas eu entendia muito que existiam diferenças culturais. Entendi. Te dar um exemplo, quando eu era menor, assim, eu respeitava e continuo respeitando, óbvio, muito os meus pais e o núcleo familiar. Então, na Geórgia, geralmente, assim, você não levanta a voz pros seus pais. E quando eu ia pra casa dos meus amigos no Brasil, assim, no Rio de Janeiro, assim, eu via as minhas amigas gritando, esperneando e gritando. Ah, porque você nasceu ficava depois dos revoltada. 90, porque nos 80 a gente apanhava, amiga. Se a gente levantasse, era um tapa que a gente Justo. levava. Justo, mas a geração Um dos beliscão. 90... Não na frente dos outros, mas chegava em casa, era vassoura que ia na nossa cabeça. Tipo, já apanhava de tudo. Uhum. Nos anos 80 a gente apanhava. Anos 90, você acho que não Você é de tanto. 2000, eu acho. Essa aí nem sabe o que é isso. Então, a Foi geração melhorando, que eu ainda bem. acompanhei, assim, no Brasil, pelo menos, era uma geração que era bem mais revoltada, digamos assim, na infância. Então, e pra mim aquilo era muito estranho, porque eu não podia levantar a voz pra minha mãe. Tudo que a minha mãe falava era verdade. Se eu discordasse, eu ficava quieta. Engole. Exatamente. Então, eu percebi as diferenças culturais. Aí você chega em Harvard, manda você discordar do Platão. Aí você fala, agora eu posso Justo. falar? É justo. Mas aí foi muito difícil levantar a voz e Imagino. começar, tipo, realmente me posicionar. Nossa, muito complicado. E se posicionou muito bem, né, amor? Que você dominou o mercado, você encerrou a faculdade. Você não Uhum. pensou em ficar nos Estados Unidos? Você pensou em voltar pro Brasil? Eu pensei em ficar nos Estados Unidos, eu tinha algumas propostas pra ficar lá. Pra mim era muito uma questão de custo-oportunidade. Eu também sabia que se eu empreendesse nos Estados Unidos, as chances de dar certo eram muito menores, no sentido de que as oportunidades meio que já tinham sido colhidas, assim. A maior parte das startups já existia, de coisas e negócios que eu tinha pensado sobre. E no Brasil, não. Aqui era um oceano azul de oportunidades de novos negócios. Se alguém quisesse enfrentar, né? Porque Sim. aqui complicado criar um negócio. Então, pra mim, era muito uma questão de minimizar o tempo no qual eu conseguiria atingir alguma coisa que eu queria. Então, e eu queria muito empreender, porque durante os estágios que eu tinha feito, no trabalho da PUC e o trabalho da Petrobras, eu tinha percebido muito cedo que era muito
sobre aparências. E eram trabalhos também muito monótonos para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, obviamente, falo muito rápido, eu sei. Mas, além disso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer muitas coisas diferentes. E para mim, empreender é isso. Eu estaria falando com o investidor, eu estaria falando com o cliente final, eu estaria fazendo design de um PowerPoint, ao mesmo tempo eu estaria planilhando, então era uma dinâmica muito legal que me atraía muito. E também o fato de que eu poderia setar em cultura empresarial e que seria uma cultura diferente das que eu tinha encontrado antes, me apetecia muito. Então eu voltei para o Brasil com a certeza de que eu queria empreender e criar meu próprio negócio. Sabia no que já ou não? Sim, eu tinha um cofundador, e a gente queria muito empreender e acabou empreendendo no setor do varejo. Eu sou louca pelo varejo, assim, eu amo e-commerce, varejo, e por isso mesmo que hoje na LTK eu entendo o impacto que a gente tem no varejo e na indústria. É muito por conta do fato de que meu pai tinha me ensinado lá atrás o poder do varejo e da relação com o cliente. E eu gostava muito disso e sempre gostei. Então, eu via um oceano azul e uma oportunidade dentro do mercado de varejo, que era entregas completamente digitais de produtos de supermercado, porque quando você comprava na época, em 2019, 2018, né, quando você comprava de supermercado online, alguém ia no supermercado físico, pegar o produto, passar no caixa e depois te entregar. Era só meio que substituindo o seu trabalho de ir no supermercado por Uhum. uma outra pessoa que faria aquilo por um valor menor, provavelmente. E para mim isso era muito ineficiente, porque todas as margens dos produtos já estavam com o custo da operação Sim. embutido. Então, a gente pensou num modelo de negócios onde seria um varejo completamente digital. E aí tem as chamadas dark stores, que nada mais são do que galpões e centros de armazenamento, que são organizados de forma que você consegue encontrar o produto muito rápido, como picker, e poucas pessoas sabem exatamente tudo sobre aquela loja onde está cada um dos produtos e sabem a melhor rota, a rota mais rápida para fazer aquele pedido. Então você não precisa ir até o mercado. O boy não Exato. precisa ir até o mercado fazer a compra por você. Ele vai até a dark store e faz a retirada da sacola já pronta. E também tem um negócio muito importante Enquanto você faz na internet, já tem alguém recolhendo, o cara só vai lá e Exato. retira, tipo um delivery mesmo. É um delivery como se fosse um delivery de restaurante. Aham. Seria, replicar esse modelo para o supermercado. E aí eu acho que uma das coisas que mais é importante sobre esse modelo é que quando você compra de um supermercado tradicional via delivery, geralmente tem um negócio que é o estoque da loja física não necessariamente é o mesmo que no aplicativo. Então, às vezes, por exemplo, na farmácia, eu compro um produto, eu coloco na cestinha e faço checkout, e aí depois o motoboy me fala, esse produto já esgotou na loja. Deve ter acontecido com Entendi. você. É E uma isso opção para esse produto, é. que eles falam. E eu não queria que isso acontecesse dentro desse novo modelo de negócios. Então, a gente conseguia integrar totalmente o inventário. Então, tudo que você pede definitivamente vai chegar. Então, isso era uma revolução naquele modelo como era feito até então. Criamos essa empresa, a gente levantou 1,8 milhões de dólares. Era o avocado? Avocado. A gente levantou esse dinheiro e a gente começou por uma categoria específica que era de mães e bebês. Porque a gente entendia que era a categoria mais sensível a um serviço de qualidade e a ter, por exemplo, esse inventário integrado. Porque se a mãe vai de uma fórmula eu entrego, sei lá, uma fórmula completamente diferente, Não adianta. não adianta. E a gente perde qualidade completamente. Então, mas ao mesmo tempo, se a gente entrega certo, ela fica fiel ao serviço. Então, era E muito uma indica também. estratégia de retenção e aquisição de clientes. Quanto tempo vocês ficaram com esse avocado? A gente ficou desde novembro de 2018 até junho de 2020. No Rio, isso ou não? No Não, em Brasil São inteiro? Paulo já. Em São Paulo, Assim já. que eu voltei da faculdade, eu voltei pra São Paulo, mas eu sou carioca de alma. Tua mãe tá lá ou aqui? Tá aqui. Tá Ela aqui. veio, eu trouxe ela depois da pandemia, durante a pandemia, na verdade, pra ficar comigo. Tadinha, perdeu a praia, né? Perdeu a praia, mas ganhou a filha e o não tem cachorrinho. preço, não tem preço, não tem preço. E aí, daí, veio a Rappi, é isso? Isso. Então, em junho de 2020, a gente vendeu a empresa pra Rappi, porque a gente entendia que existia muita sinergia de serviço. A gente entregava uma categoria só, o que no meio da pandemia não é o ideal, porque no meio da pandemia você precisa de todos os produtos em uma cesta completa, e a Rappi oferecia serviços de entrega do supermercado que não eram tão ágeis. E não tinha uma qualidade de entrega tão boa por conta da questão do inventário que eu te mencionei. Então, a gente fez a venda estratégica e aí o avocado ele acabou se tornando o Rappi Turbo, de entrega de 10 minutos, e eu liderei esse crescimento da Que vertical. foi maravilhoso, posso te falar. Obrigada. Esse Rappi Turbo é o que é. É incrível. É o que eu mais Eu uso, sou porque em louca 10 também. minutos chega o negócio, é incrível. A É gente muito bom. cresceu 3.000% enquanto eu estive lá. E aí eu saí agora,
Faz um ano exatamente, em agosto do ano passado, para liderar o crescimento da Like to Know, a LTK, no Que Brasil. eu ganhei um livro Mara. Esse livro é sobre as histórias das influenciadoras que cresceram junto com a LTK. Explica um pouco sobre a LTK. A LTK ela é uma plataforma digital de marketing e basicamente o que a gente faz é conectar criadores de conteúdo com marcas para que você consiga, como criadora de conteúdo, monetizar o seu conteúdo orgânico, o que é essencial quando você está crescendo nessa carreira. Então, em vez de você depender de campanhas editoriais e publicidade, você consegue gerar dinheiro através da sua comunidade, seja no Instagram, seja em TikTok ou qualquer outra rede social, por recomendar produtos que você já tem em casa e já utiliza através da LTK. Então, você gera um link comissionado dos produtos. Então, hoje você está usando esse look maravilhoso. Você pode recomendar e quem quiser e quem gostar do seu look, vai clicar no link que você gerou através da LTK e se fizer uma compra, você ganha uma comissão em cima daquilo. Entendi. Maravilhoso isso. Obrigada. Para mim, era uma oportunidade muito legal de fomentar cada vez mais o empreendedorismo feminino. Então, eu via muito um potencial óbvio na indústria, porque, querendo ou não, a gente saiu de um momento onde todo mundo, todas as empresas investiam em cima de marketing de performance, né? Investiam em Facebook Ads, Google Ads, etc., que já não está mais rendendo o que rendia antes. Então, tem uma mudança de comportamento do marketing e, junto com essa mudança, a gente está vendo a ascensão das influenciadoras. Só que muita gente não entende como monetizar influenciadoras nem como metrificar. E hoje, dentro da LTK, por saber exatamente que tipo de produto você, Giane, converte, então, se eu sei que você converte muito bem todas roupas, mas você não converte muito bem, não sei, eletrodomésticos. Uhum. Você não gosta de falar sobre eletrodomésticos. Eu tenho todos os dados por trás, onde eu entendo e consigo levar para a marca certa exatamente quais são as influenciadoras que vendem os produtos das categorias que eles gostariam. Entendi. Então, se a marca de moda vem para mim e fala, eu quero uma menina que vende muito blusas assim, assim, assada. E são blusas exatamente do estilo que você vende, eu consigo pegar essa métrica e dar para ela e falar, olha, eu te garanto um casting que vai te gerar retorno em vendas, o que é muito bom para a marca. E, obviamente, muito boa para a criadora de conteúdo que já está ganhando dinheiro em cima das recomendações orgânicas que ela faz, ainda conseguir ganhar uma soma em cima das vendas por conta de uma campanha paga, dado o resultado do orgânico dela. Então, é muito legal. É um 360 que realmente fomenta um marketing de influência com dados, o que não existe ainda muito no mercado brasileiro. E junto com isso, realmente empodera mulheres a começarem a carreira dela no marketing digital, como criadoras de conteúdo, sem precisar depender do trabalho tradicional para fazer isso, né? Porque a gente sabe que muitas criadoras de conteúdo vamos conversar hoje... depois, então. Tá louca? Não, muitas criadoras de conteúdo hoje, você deve saber disso, provavelmente algumas amigas suas também, elas dependem muito do publi editorial. Uhum. E também dependem muito, às vezes, de algum outro trabalho que elas fazem para conseguir suplementar a renda, né? Hoje a gente sabe que no Brasil, só 41% das criadoras de conteúdo, elas ganham só alguma coisa, tipo meio que peanuts, Sim. mas não ganham o suficiente para conseguir fazer daquilo uma carreira. E com a LTK, você consegue literalmente você tomar autonomia e responsabilidade pela sua carreira e por quanto você ganha. Vai depender do quanto você consegue influenciar a sua base e a quantidade de posts orgânicos que você faz com links comissionados. Só mulheres? Não, mas 99% da nossa base hoje é de mulheres, porque quem mais hoje em dia ainda publica em redes sociais. Ah, jura? Uhum. Mentira. E monetiza com isso, né? Então, a gente vê muitas Ainda vira um mulheres mercado que vende conseguindo, feminino. conseguindo aplicar muito bem a sua influência e a sua autoridade nas redes sociais. Principalmente depois da pandemia, que a gente teve aí 79% da população brasileira hoje fala que ela vê e olha muitos reviews para fazer uma compra. Que é melhor do que fazer review do que as pessoas que você segue nas redes sociais. Sim. Que você confia e que você realmente sabe que vai te recomendar algo bom. E é um círculo virtuoso, porque se você recomendar algo ruim, da próxima vez a pessoa não vai comprar. E não você vai depende acreditar da em você. comissão. Não, e não vai acreditar em você no que você vai vender Sim, depois. Exato. Só que quando é um publi, por exemplo, você meio que não tem esse incentivo, porque você posta o publi e a marca vai te pagar. Só que quando você está postando um conteúdo orgânico comissionado, e é um conteúdo ruim, um produto ruim, você não vai mais conseguir ganhar um comissionamento em cima da venda sobre os próximos produtos que você recomendar. Então, é um ciclo virtuoso que tem um impacto muito positivo no tipo de conteúdo que você sugere também para sua audiência.
Não pode Que ser um são conteúdo vocês só que pago. são vocês que controlam isso. A gente não controla, a gente dá o acesso das criadoras de conteúdo para, por exemplo, hoje no Brasil, 200 marcas. Hum. Então, a gente tem a parceria com essas 200 marcas e você, como criadora de conteúdo da LTK, sabendo que, por exemplo, a marca X existe na nossa plataforma, esse é o blusa da marca X, você vai no LTK App, procura o produto, gera um link único seu entendi. e você copia esse link onde você quiser. Pode ser no grupo do Telegram, no LinkedIn, se você quiser, no TikTok, onde você quiser. E aí a pessoa começa a comprar e converter em cima do que você está recomendando. E é muito legal, porque eu digo que substitui muito a DM. Eu imagino que você recebe muito comentário do tipo, da onde é isso? Da onde é o seu Muito. brinco? Tem cupom de desconto? Então, tudo isso você já consegue fazer através da LTK. Então, você deixa ali fixo, nos seus stories, por exemplo, exatamente os links de cada um dos produtos que você está usando. Tudo via story ou tem feed também? Porque a questão é que hoje o Tem que Instagram clicar, né? não deixa colocar, O link link. na descrição. E isso é uma conversa muito grande sobre como que redes sociais monetizam, né? É muito complicado. Uma alternativa é o nosso aplicativo da LTK, que é um aplicativo onde você também pode fazer uma vitrine. Então, por exemplo, se todo dia você tira uma foto do seu look, você pode criar uma vitrine com Entendi. todos os seus looks que ficam ali estáticos. E em vez de ficar linkando nos seus stories cada um dos produtos, você só linka o link da sua shop, da sua LTK Shop, sua loja da LTK. E quem É uma quiser. lojinha tua, por exemplo. E quem quiser tiver interesse de só, literalmente, seguir as suas recomendações e olhar todo dia o que você está usando, ela vai para a LTK Shop e converte por ali para o site do varejista. E são 200 marcas de tudo que De vocês têm. tudo. Então, tem muita moda, tem muita beleza, porque o Brasil é muito reconhecido pela influência que as creators têm em cima de beleza, né, e maquiagem. Mas também tem eletrodomésticos, eletrônicos, esportes, tem de tudo. Nossa, que demais. Ai, eu gostei bastante. Vem pra Vodafone, Vou, você vai. vou. Não, eu fico falando, é muito engraçado. Você vai monetizar e, tipo, você guarda aquele dinheirinho pra fazer qualquer coisa. Você ignora que aquilo existe e depois um dia você vai falar, nossa. Não, a gente tem conta pra tenho pagar, a tanto. gente vai usar. Não, eu digo, é muito legal porque, tipo, você pode viajar com aquilo, você pode fazer Sim, alguma coisa sim. que você hoje tá deixando de ganhar dinheiro em cima. Então, é uma renda extra aí pra você. Não, isso é muito legal, porque tem, hoje em dia, muitos influencers que não sabem o caminho que tomar e como monetizar aquilo que ela tá criando. Sim, Isso é muito. Isso é muito bom. Você sempre se interessou pelo universo corporativo ou já teve alguma aptidão profissional? Eu sempre gostei Uma muito outra, né? do universo corporativo, mas assim, se você me perguntar qual é o meu hobby, eu amo escrever. Eu sou louca, assim, eu acho que vem do fato de que eu cresci lendo, então eu amo escrever. Então, se você olhar o meu LinkedIn, são vários posts reflexivos e etc. Eu adoro refletir um pouco sobre vida, vivências, relacionamentos e aí fazer uns textinhos. Pensa em Isso. escrever um livro? Então, quase ser terminei incrível. um já. Jura? Já, mas eu acabei, quando eu fui pra faculdade, eu acabei indo muito pro acadêmico, né? E na faculdade, inclusive, eu escrevi uma tese. Então, é uma tese que tem 210 páginas hoje sobre teoria dos jogos aplicado a guerras. Nada a ver com o que eu faço hoje, mas realmente foi uma tese acadêmica e um livro, por assim se dizer. Como sua experiência no setor de varejo com empresas influenciou sua paixão pelo empreendedorismo e pela conexão com os consumidores? Então, na verdade, eu acho que a conexão dos consumidores veio lá do início. Então, assim, meu pai gritava, quem quer Skol, quem quer Brahma na praia. E eu você ficava trabalhou olhando. no Ambev também, né? Depois eu fechei o ciclo, eu fui trabalhar para o marketing da Skol durante as Olimpíadas do Rio. Foi genial, assim. Porque meu pai vendia muita Skol no Rio, pelo menos, assim, era um absurdo em Copacabana. E eu acabei vendo o background, né? Eu vi o Que doido deve ter corporativo. sido isso. Foi um ciclo que eu realmente consegui fechar, foi muito bonito, assim. Mas eu acho que a minha paixão pelo consumidor realmente veio de lá, assim, de ver que é muito mais importante você criar uma relação com o seu cliente do que é importante você, por exemplo, gerar lucro no transacional. Por que eu digo isso? Tinha gente que meu pai conhecia de nome. Então, todo domingo ele estava na praia e as Amor, pessoas ele passavam. que tinha a Skol, né? A Skol Exato. geladinha, boa, dele. ainda é bobo. Mas era verdade, assim, por mais que ele não falasse um português bom e etc., as pessoas se conectavam. E passavam lá e faziam questão de comprar com ele. Então, teve um dia, por exemplo, que os policiais não deixavam você ficar parado, né, na praia. Tipo, você precisava ficar andando na areia. Circulando. E aí, meu pai já era mais velho e às vezes ele precisava parar. E aí, os policiais já conheciam ele, já eram super amigos. Eles desciam pra ele a caixinha quando ele tava cansado. Que Então, assim, fofo. criar esse tipo de relação, pra mim, sempre foi o foco de qualquer business que eu fosse criar. Eu sabia que sem isso, não ia dar muito certo.
Mas você entendia isso desde pequena ou não? Você Não, foi eu fui depois pensando e pensando? refletindo, porque você tá me perguntando, assim, o que que me trouxe essa atenção, foi exatamente isso, eu comecei a refletir, falei: "Nossa, o que que faz de um business bem-sucedido?". Foi pensando no Platão. Foi pensando a teoria da caverna, Foi total. foi pensando no É. Platão, reflete o Platão, você já veio buscando a tua caixinha e foi É, lembrando. porque Pode ser? veio do questionamento, né, porque quando eu entrei na faculdade lá e as pessoas começaram a falar: "Questione tudo à sua volta", é meio que você primeiro te destrói, porque você fala: "Nada do que eu sei é verdade", e depois você começa a refletir sobre as Pode suas ser, como verdades. pode não ser. Justo. E aí você começa a refletir. E pra mim Mas foi se for isso. é porque você pensou e achou que era, não porque Exato. alguém te disse que era, é isso? Exatamente, exatamente. Ah, que profunda. Né. Eh, como foi migrar do setor do varejo para o setor de marketing de influência? Não é tão diferente, eu te digo por quê, porque eu vim como se fosse do lado do cliente, de uma certa forma, porque eu via o outro lado da moeda, que era, eu tinha um business e eu precisava adquirir clientes, né, para aquele business. Como que Uhum. eu chegava nesses clientes? Muito, por exemplo, através de recomendação, que é exatamente, né, sua essência, o que as influenciadoras da LTK hoje fazem, elas recomendam produtos para sua comunidade. Para pessoas que vão converter, porque entendem e acreditam no que essa pessoa está falando e está vendendo, né. Uhum. Então, eu vim de um lado do cliente que eu enxergava necessidade desse business existir. Entendi. E quando eu vim para cá, eu vim muito pela movimentação do mercado, porque eu vi que o marketing de influência precisava de dados, e era exatamente o que a LTK provê, diferente de qualquer outra agência digital hoje em dia. E junto com isso, eu sempre tive muito em mim que eu queria fomentar empreendedorismo feminino. Eu sempre vi a batalha da minha mãe de conseguir me dar tudo que ela me deu, sabe, na vida. Então, dentro da RAP, 90% da minha liderança eram mulheres. Quando eu vim para a LTK, 99% da base são mulheres. Então, isso também pesou muito na minha decisão de conseguir fomentar cada vez mais o empreendedorismo e conseguir fazer com que mulheres consigam criar carreiras no digital. Você tem uma carreira pautada pelo empoderamento das mulheres, que nem você falou, no ambiente de trabalho. Quais os maiores desafios que se enfrenta quando se fala de empoderamento feminino? É, bom, eu acho que 2 coisas muito grandes. A primeira é que eu acho que as mulheres que chegam ao topo raramente compartilham todos os desafios. Então Como que é? eu vejo muitas mulheres que chegam ao topo, que chegam em posições de liderança, meio que ou sendo muito parecidas com homens no tato e Uhum. no lidar, também sem falar das vulnerabilidades. Então você vê e você fala: "Nossa, Iron Woman, assim, a mulher de ferro". Não, ela tem todos os mesmos problemas que a gente tem, se não mais, provavelmente. Só que é muito difícil para as meninas que estão começando na carreira olharem para cima e falarem: "Eu preciso ser essa mulher de ferro sem emoção para conseguir chegar lá", e não é verdade. Então eu vejo que um desafio muito grande é fazer as mulheres que estão no topo conseguirem compartilhar e se sentirem confortáveis e vulneráveis para falar um pouco mais dos desafios, para passar para as meninas que estão começando qual foi a trajetória que elas passaram, que não foi uma trajetória linear, que teve altos e baixos e que foi muito difícil. E também apoiar outras mulheres de fato, e não só na fala, mas no dia a dia, de mentorar, de dar a mão e caminhar junto. Eu acho que hoje ainda não tá, a gente não tá lá. Ainda existe muita competitividade entre mulheres em posições de liderança, eu E diria. por que que você acha isso? A gente é meio que condicionado a isso, desde que a gente cresce, né. Acho que os homens têm muito mais uma questão de, comunidade, de irmandade. Acho que as mulheres, elas são condicionadas, de uma certa forma, a competirem entre si, porque os lugares são escassos. Sim, você vê muito mais homem do que mulher em posição de liderança. Não vou nem te falar sobre a proporção de homens que empreendem versus mulheres. Eu acho que Uhum. menos de 1% do capital de risco, ano passado, na América Latina, foi para founders mulheres, fundadoras mulheres. 99 foi para homens. Então, assim, é raro você conseguir entender que você consegue ampliar o bolo, que podem existir mais de uma posição e você consegue trazer mais mulheres para cima junto com você. Você não Pelo acha que isso também é contrário, no cultural? acho que sim também, eu Que acho. tem essa rivalidade de mulher, você vê uma mulher bonita e você que já fica com o pé atrás, Acho não que sei, essa mulher vai é, ser escrota, sabe? e eu acho que vem também, provavelmente, eu não sei o quanto, né, não é a minha área de expertise, mas eu diria que também deve ter algum componente natural, né, porque querendo ou não, a gente aprende muito cedo de que se a gente quer ter filho, quer crescer e quer ter uma família, a gente vai ter que arranjar um homem, né. Então eu acho que imagino que exista muita competitividade natural nesse sentido também. Mas no ambiente de trabalho, principalmente, são poucas as vagas
que, entre aspas, mulheres ocupam. Então, existe uma competitividade muito grande sobre quem vai conseguir chegar lá. Uma hora que você chega, por favor, né, traga as outras também. Você estava lá 99% do apanhando meu também? time é mulher hoje em dia. E eu faço questão de já fui muito criticada por isso, mas eu faço questão de ter uma vaga afirmativa para mulheres, inclusive. Dentro da empresa você foi Sim, criticada por causa disso? Ou em fora também, em experiências, tudo? em Em tudo. tudo? Como líder, quais estratégias você implementa para garantir um ambiente de trabalho diverso e inclusivo para sua equipe? É, uma ótima pergunta, muito porque para mim diversidade e inclusão são coisas completamente diferentes. Acho que diversidade é você criar vaga afirmativa e contratar pessoas de todos os gêneros, de todas as cores, de todas as raças, credos. Outra coisa é você conseguir de fato incluir eles naquela cultura empresarial e fazer eles se sentirem bem confortáveis e confiantes de realizar o trabalho. O que eu vejo hoje é que a maioria das empresas elas têm diversidade, mas não tem inclusão. Eu acho que não adianta você ter diversidade sem você primeiro ter pensado como que você vai incluir aquelas pessoas e ter esse programa de inclusão ali dentro. Na LTK, o que a gente pensa muito é exatamente nisso. Quais são os pilares que a gente usa para uma vez que a gente traz essa pessoa, ela não se sentir como um peixinho fora d'água, uma pessoa que não faz parte daquela cultura e o impostor, né? Que é o que a gente fala da síndrome do impostor. Então, a gente olha muito para inclusão e inclusividade de uma forma de cultura empresarial, tipos de eventos, o tipo de privilégios que a gente dá tudo igual para todo mundo, independente também da posição, que é muito importante, e a gente faz uma trilha de carreira para cada uma das pessoas que entram. E a gente tem eu passo o mesmo tempo, por exemplo, avaliando todas as pessoas do meu time, seja elas pessoas sêniores ou júniores, porque eu acho que isso vai fazer com que as pessoas se sintam muito mais acolhidas e sintam igual para igual, independente, de novo, da idade, raça, credo ou qualquer outra coisa. E com relação à diversidade, não minto, é realmente muito difícil hoje, você conseguir fazer com que, por exemplo, uma empresa internacional entenda a necessidade disso em todos os campos, né, no Brasil. Então, quando eu entrei na empresa, uma das coisas que a gente se propôs a fazer é realmente ter vagas de Inclusão. inclusão e diversidade. Como foi para você estar à frente de uma equipe de 70 pessoas, majoritariamente feminina? Foi ótimo. No início, obviamente, tive muita síndrome do impostor, mas como eu já tinha passado por isso em Harvard, que é onde eu me senti completamente uma impostora no início, Por não ser americana? por não ser americana, por não ter dinheiro, eu estava numa bolsa de 100%, Giane. Então, assim, quando você chega. Amor, você era pra estar lá uma bolsa 100%, desculpa, amor, pode ter dinheiro que for, mas isso aqui que funciona. Sim. Eu ia ficar insuportável, eu não ia falar com ninguém. Fala, tu é Sério, o meu foi o inteligente. reverso, assim, eu me senti. Platão falou comigo, amor, chegou aqui, me veio. Não, pra mim foi um pouco complicado, assim, Brinco, mas sinceramente. quando você é nova também deve ser difícil. Aos 18, assim, você vê as pessoas saindo, as pessoas comprando coisa, andando de marca, não sei o quê. Legalmente loira. Legalmente loira, e eu ali com dificuldade de comprar uma jaqueta de inverno, assim. E eu trabalhei todos os meus 4 anos de faculdade. Trabalhei como babá e trabalhei dentro do escritório como secretária. Então, assim, era uma realidade muito diferente da maioria dos alunos da universidade. Então, eu tive muito uma síndrome de impostor de será que era pra eu estar aqui? Mas ao longo do tempo, você também entende as regras do jogo lá. E eu virei muito boa no que eu estudava. Então, assim, eu ganhei o prêmio de melhor aluna em ciência política no 3º ano, da universidade inteira. Então, pra mim, aquele momento meio que me fez entender que talvez eu não fosse tão impostora assim. E aí, no ambiente de trabalho, já na RAP, foi muito mais fácil sair dessa mentalidade de entender que eu tinha muito a agregar. Se eu estava ali por um motivo. Eu tinha feito um produto e um serviço que tinha sido comprado. E muitas pessoas ali, por mais que fossem líderes por muito tempo, nunca tinham empreendido e nunca tinham saído da zona de conforto. Então, me posicionei muito como uma pessoa que tinha algo a agregar. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou em sua carreira até se consolidar com a executiva de sucesso que é hoje? Continuo sentindo essa síndrome do impostor. É muito difícil, assim, principalmente por conta da idade hoje em dia. E eu sei o quão privilegiada eu sou por estar num ambiente que me respeita e que me acolhe muito bem. E dentro do marketing digital, por ser uma indústria muito nova, eu entendo que isso também não é tão sentido, eu não sinto tanto esse preconceito da idade. Mas, assim, dentro de outros ambientes empresariais, quando você vai falar com uma outra empresa ou indústria, ainda sinto bastante um pré-julgamento do tipo, meu, mas o que essa menina de 26, 27 anos vai ter pra adicionar na minha Agregar vida? aqui. Então, eu sinto muito isso. E eu acho que é por conta disso também que eu sempre me preparo muito a mais. Então, para toda reunião que eu vou, todo podcast, por exemplo, eu sempre me preparo.
porque eu sei que a preparação vai mostrar o meu valor. Mas é um desafio muito grande, porque É uma mexe muito com o combustão, mental. então, pra você. Mas mexe muito com o mental, né? Você precisa fazer o a mais, você tem que sempre estar melhor do que os outros, porque você está compensando por algo que você sente falta. Cansa, né? Você Cansa sempre tem que bastante. fazer a mais, poxa. É. Cansei por você. Não, porque cansa mentalmente. Isso é uma Cansa. parada que você não pode parar um minuto, você não pode relaxar um minuto. Você tem que estar sempre à frente do que vai vir. Mas por isso que Com o 25 importante. anos. Mas eu acho que é por isso que é importante você conseguir criar a própria cultura de empresa, sabe? Porque se eu tivesse que ser assim dentro da minha empresa, dentro do meu dia a dia, aí ia ser completamente desgastante. Se eu precisasse aparentar ser uma coisa que eu não sou, sabe? Como você incentiva a criatividade e a inovação em sua equipe para se manter à frente no mundo acelerado do marketing de influenciadores? Nossa, eu gosto muito de gente criativa, eu gosto muito de inovar. Então, eu incentivo da seguinte forma: eu descorajo coisas muito normais e muito comuns. Você o que Eu desencoraja? desencorajo essas coisas. Então, assim, quando a pessoa fala: eu quero fazer um programa assim, assim, assado, um projeto assim, eu sempre sou a pessoa que desafio. Mas será que dava pra fazer dessa forma? Mas será que dá pra gente pensar além, fora da caixinha? Eu falo muito pras meninas Já aqui, refletiu sobre? já refletiu sobre? E eu sempre tento puxar um pouco a mais. Porque às vezes as pessoas acham que talvez elas não tenham nenhum espaço de poder falar aquilo, poder envisionar aquilo, projetar aquilo. Então eu tento, o máximo possível, primeiro, criar um ambiente de confiança e conforto para a pessoa conseguir extrapolar as ideias. E depois eu sou a pessoa que vou puxando um pouquinho para ela conseguir refletir além. Você acha que é cultural isso? Até pelas empresas mais tradicionais delas ser um pouco assim? Eu acho que é cultural das empresas e cultural, acho que da vivência, assim, né? Porque geralmente o normal, o padrão é o aceito. É difícil você inovar porque existe um risco muito grande de dar errado. E eu acho que por ter vindo de um background O medo do empreendedor, novo. e por ter vindo de um background de empreendedor, eu não tenho tanto medo de errar. Pelo contrário, eu acho que eu aprendo muito mais errando do que acertando. Sempre foi assim. E tem uma frase, né, no Vale do Silício que é move fast and break things. E eu sou total a favor disso. E dentro da empresa é isso que eu prego. Falo, pode dar errado, mas você vai ter aprendido tanto que da próxima vez vai dar super certo. Então, ter essa. Mova-se Né, rápido quebre coisas. e quebre coisas. E é isso, e vai quebrar, mas na próxima provavelmente vai dar muito mais certo. Como a formação de seu pai em ciência política e o trabalho da sua mãe como enfermeira influenciaram sua abordagem de liderança e negócios? Acho que a formação em ciência política, nos Estados Unidos principalmente, a formação do meu pai, depois a minha, é uma formação muito holística, pelo seguinte sentido. Ciência política, ela tenta encontrar causalidade em uma relação de causa e consequência em movimentos sociais. Então ela fala, nossa, por que houve aquela revolução? E aí ela tenta entender quais foram as causas que foram levando àquele evento. Por que aconteceu essa guerra, essa invasão? Então, você começa a refletir de uma certa forma, eu diria, sobre a psicologia das massas. Então, como a psicologia, ela trata o indivíduo, e eu acho que a ciência política, ela trata a psicologia de vários indivíduos juntos. E por que esses movimentos acontecem, os estopins. E aplicar isso dentro de um ambiente corporativo é muito chave, né? Porque você começa a entender como que aquele ambiente corporativo se move, quais são os grupos sociais ali dentro, o que cada grupo social está pensando, por que existem os silos dentro da empresa. Então, assim, é um reflexo que ajuda muito e dá para você meio que copy-paste, assim, copiar e colar dentro do ambiente corporativo também. Então, essencialmente, assim, hoje eu não me arrependo em nada de ter feito ciência política, porque eu acho que me ajudou muito para chegar onde eu tô. E a minha mãe, por ser enfermeira, e ela é de câncer. Não sei o quanto você acredita em signos, eu acredito bastante. Eu não Minha mãe é de entendo muito, câncer. mas eu sou de câncer É também. uma pessoa muito fofa, emocional, muito ligada aos sentimentos, muito ligada à família. E eu, por muito tempo, principalmente depois da morte do meu pai, não era assim. Eu era uma pessoa muito fria, muito calculada, assim, é isso que eu tenho que fazer, etc. E ao longo do tempo, eu fui ficando mais e mais madura, eu diria assim, e ao longo do amadurecimento eu comecei a entender e dar valor para sentimentos, para emoções e como que a família é importante. Então, ter minha mãe do lado me ajudou muito a me trazer essa outra visão. Ai, meu Deus do céu. Como uma executiva de sucesso, que conselho você daria para as jovens mulheres que desejam fazer a diferença em suas carreiras? Eu acho que a primeira coisa é sempre busque mentoras e pessoas que podem te influenciar, seja em redes sociais, seja no LinkedIn, por onde você quiser, e não tenha muita vergonha, né?
muitas das mulheres que hoje me ajudam e me ajudaram ao longo da trajetória foram pessoas que eu fui atrás. Que eu procurei, que eu quis saber mais sobre, que eu quis e chamei para um café e para uma conversa. E eu acho que muitas das jovens atualmente, elas têm muita vergonha de pedir e de perguntar. Então, a primeira coisa é, não tenha vergonha. Pede, pergunta e vai atrás. Não, O você já tem máximo também. que você pode receber é um não. E aí, receber o próximo, vai pra próxima, sabe? Eu já falo, você não recebeu um não de um namorado no passado? É a mesma coisa. Tipo, você vai receber um não, você vai pra próxima, move on. Então, acho que o primeiro ponto é sempre procure buscar conhecimento e buscar influência de pessoas que vão agregar para sua vida. Então, isso com certeza é muito claro para mim, que me ajudou e alavancou muito a minha carreira. E o segundo ponto é acredite mais em si mesma. Eu acho que muitas das mulheres hoje em dia, e principalmente que estão no início de carreira, têm essa síndrome do impostor muito forte. Do tipo, eu não devia estar aqui, Não sei todos os fazer. meus. Todas as outras pessoas são homens, eles são muito melhores do que eu e coisas do tipo. Então, acho muito importante, de uma certa forma, ser convencida. Mas é difícil É também, muito né? difícil. Sozinha. Sozinha, exato. Então, acho que são os dois pontos que se interligam muito. É você ter mentoras e ter uma rede de suporte que vai conseguir te ajudar a se sentir menos sozinha e mais empoderada. Em que momento da sua carreira você pôde perceber que seu trabalho teve impacto positivo nas mulheres da indústria? Ai, eu acho que primeiro, eu acho que eu diria que a primeira vez que eu senti um impacto positivo foi uma vez que eu estava ainda na Avocado. A gente estava fazendo uma pesquisa de mercado e envolvia ir na casa de um cliente, de uma mãe, para fazer uma entrevista. A gente queria saber como que ela estava lidando com o serviço. Aí fomos eu e um designer fazer a pesquisa. E quando a gente chegou lá, tinham duas crianças esperneando. Uma muito pequena e a outra um pouco maior. E a mãe não conseguia falar, porque ela estava ali 100% focada nas crianças. Eu falei, nossa, deixa eu brincar aqui com elas e você faz a entrevista. E nessa, eu reparei o quão importante era para ela ter um serviço de entregas que entregasse exatamente o que ela pediu, quando ela pediu e muito rápido. Porque senão, o cronograma dela vira um inferno. Ela não consegue lidar com todas as preocupações e com todas as coisas ali. Então, eu estava tirando uma variável ali, uma incógnita da vida dela, porque eu conseguia entregar um serviço que realmente agregava para a vida dela e fazia a vida dela e a jornada dela menos cansativa e melhor. Então, essa para mim, assim, foi a primeira vez que eu vi o A impacto do meu necessidade. trabalho. E eu acho que dentro do ambiente corporativo, você vê pelas pessoas querendo trabalhar com você de novo. Porque, assim, no final das contas, na RAP era um ambiente que tem muitos homens, mas o meu time tinha muitas mulheres. E você vê aquelas mulheres te buscando para conselho no pessoal, no físico, depois querendo perguntar se tem nova vaga na LTK, querendo trabalhar com você de novo. Nossa, eu sou apaixonada pela sensação de saber que eu sou necessária, sabe? E saber que eu posso fazer uma diferença na vida de alguém. Então, acho que foi muito por conta delas voltarem sempre e continuarem conversando comigo. Avogados, antes de continuar aqui as perguntas, é a história do abacate que você comprou, é isso ou não? Tem duas coisas. Tem um abacate que eu realmente, de fato, comprei. Eu estava morando em Chicago, trabalhando para Kraft Heinz. Comprei um abacate, eu queria fazer um guacamole. E veio um abacate duro, que nem uma pedra, porque eu tinha pedido de um aplicativo que entrega via supermercado. E ele pegou lá um abacate e trouxe. Qualquer, exato. E não um abacate para o dia seguinte, não um abacate para o dia. Então, não tinha essa questão de selecionar e saber que uma entrega rápida. Não era uma entrega rápida. Geralmente, uma entrega rápida te entrega algo imediato para aquele dia, para aquela hora. Então, foi um dos estopins. E junto com isso, um designer nosso, ele sonhou com o nome Avocado. Mentira! Te juro, enquanto a gente estava fazendo essa iteração. Então, a gente juntou as duas coisas e acabou Avocado. se tornando Avocado. Inclusive, eu tenho uma tatuagem de avocado até hoje. Mentira! Quero ver depois. Dá pra ver? Ou é algum lugar claro. que não dá pra... Não. Merecido. Merecido. O advogado. Como sua formação e experiência multiculturais mudaram o seu estilo de liderança e processo de tomada de decisão? Eu acho que me fizeram uma pessoa com muito mais empatia. Porque é muito. Você começa a reconhecer, ao longo da minha vida, eu sempre comecei a reconhecer padrões e diferenças entre formas com que pessoas lidavam com a mesma coisa. Então, por exemplo, te dei o exemplo lá da gritaria de crianças, assim, com os pais. E pra mim aquilo era tipo, não podia fazer aquilo dentro de casa. Então, outro exemplo. Quando eu era menor, a minha mãe Você era filha única? filha única. Ah, é mais fácil de não fazer isso também. Quando você Sim, tem irmão, justo. amiga, não dá. Ele te cutuca, é irritante, ele bate você, começa a gritar. Começa um circo. Escândalo. Você viu, né?
Eu vi bastante. Tem que ter uma Mas eu paciência. acho que tem mais, assim. Por exemplo, te dá uma diferença cultural muito grande. A minha mãe fechava os meus olhos, tampava os meus olhos quando alguém se beijava na rua. Ah, Te juro, mentira! é porque culturalmente essa exposição de afeto na rua não era muito comum na Geórgia. Aham. Então, assim, e aí eu fui crescendo, virei adolescente e falei, putz, qual é a verdade? É que não pode fazer isso ou pode fazer isso e de onde vem cada uma dessas crenças? Então eu comecei a criticar essas coisas muito cedo, mas também sem entender o valor da coexistência, que essas duas coisas existem no mesmo ambiente, no mesmo país, no mesmo mundo. Então, ao longo da jornada, eu acho que eu criei muita empatia pelas pessoas. Eu acho que não é à toa que elas depois me procuram, querem trabalhar novamente e viram amigas. Então, no final do dia, se você não cria essa empatia, essa cultura de ouvir e compreender o outro, você não consegue criar a confiança que você precisa para inovar. Então, com certeza, esse ambiente multicultural me fez ser uma pessoa muito mais empática do que eu seria se eu não tivesse isso. O que a mantém motivada e inspirada para continuar defendendo e empoderando o empoderamento das mulheres em seu setor e além? O O que que te me mantém motiva? motivada. A situação atual, eu acho uma vergonha, por exemplo, que eu te falei, né, que o capital de risco vai primordialmente para homens, assim, mas massivamente, na verdade, 99% vai para homens. Como assim? Isso é ridículo para mim, sabendo que mulheres compõem 52% da população, assim, é ridículo. Então, ver esse tipo de métrica, esse tipo de número, e ouvir das minhas amigas que elas se sentem muito como impostoras, que os chefes não ouvem ela, por exemplo, até dentro da universidade, eu tive muitos casos onde eu falava uma coisa, o professor não ouvia, o professor homem, e aí um menino falava a mesma coisa que eu falei, ele ganhava uma pontuação. Então, assim, esse preconceito velado é algo que eu completamente quero destruir. Vou conseguir? Não sei, mas eu vou fazer a minha parte. Antes de empreender, você sentiu isso em Com empresas? certeza, eu senti nos estágios e na faculdade. Então, era algo muito. É irritante, né? Não, é horrível. Imagina, você levanta a mão, você fala uma coisa e a pessoa fala: tá bom, beleza. Professor. Professor super renomado, PhD, professor de Harvard. E aí o menino fala exatamente o que você falou. Que é supostamente, né, ali para fazer pensar e É. ouvir todos. E o menino ganha pontuação, fala: Meu Deus, ótimo argumento, fale mais. Nossa, aconteceu várias vezes comigo. "Ei, tô aqui. É, Você me ouviu antes ou não? Ele só copiou o que eu falei". exatamente. Ai, que ódio. Você mantém um Nossa. contato com as pessoas de lá ainda, não? Eu tenho bastante amigo brasileiro que se formou, não no meu ano necessariamente, em anos menores ou maiores, assim, depois que eu me formei, mas a gente mantém contato, tem uma rede de contato muito próxima no Brasil. Você quando entra empreende num mercado, Uhum. são mercados completamente diferentes até agora que você está trabalhando, você já pensa no próximo ou você fica focado e aí a oportunidade que traz você pensar no outro? Geralmente é isso, assim, é um problema, uma problemática. Eu não penso muito, por exemplo, hoje eu Daqui não 5 penso anos. muito além, não. Eu sei que eu quero empreender, porque pra mim a minha carreira sempre fomentou o empreendedorismo de alguma forma. Isso te alimenta? Me alimenta, eu adoro. Tipo, não saber necessariamente o que que eu vou fazer amanhã. Amo isso, amo essa sensação de incerteza, mas uma incerteza controlada, vai, você controla algumas variáveis. E na LTK, querendo ou não, eu empreendo, porque a gente está começando o business no Brasil. Então eu sou muito empoderada dentro, né? A nossa fundadora é uma mulher. Ela começou como uma criadora de conteúdo que tinha um blog, era uma stylist, e hoje é presidente do conselho de uma empresa multimilionária, né? Então, e ela obviamente fomentou muito essa cultura de liderança, empoderamento e inovação. Então, hoje no Brasil eu tenho muita liberdade, muita autonomia de inovar junto com o meu time. Então, de uma certa forma, eu continuo empreendendo. Ter talento é suficiente? Não, você tem que ter muita disciplina. Talento por si só não ajuda. Eu conheci muita gente talentosa, mas que não tinha paciência porque não tinha disciplina. Como assim, Então a paciência, falta pessoa. de Paciência do tipo, saber a hora de falar, entendi. saber quando que vai receber algo, não cobrar demais certas coisas. Eh, de uma certa forma, é ter essa disciplina de se autocontrolar, uma disciplina do autocontrole, sabe? Isso você aprende? Eu acho que você Apanhando? desenvolve apanhando, apanhando no sentido de tendo na verdade, você aprende se você tiver chefes bons, se você tiver líderes bons. O líder vai conseguir te dar esse feedback, falar: "Olha, vai com calma. Olha, não é assim que se fala. Olha, você tem que ter uma disciplina e um rigor muito maior quando você traz dados, quando você traz questionamentos e argumentos". E tem líderes, infelizmente, que não vão ter paciência para isso.
e vão te falar tchau, cacau. Mas vão ter líderes que vão ter a paciência de te desenvolver na sua carreira. Mas eu acho muito importante você ter você reconhecer que ter disciplina é fundamental para você atingir alguma coisa. Na LTK, Uhum. qualquer pessoa influenciadora pode fazer parte? Influenciadores com geralmente mais de 5.000 seguidores podem fazer parte da comunidade LTK. Tem um estudo antes dela entrar, não? Tem um estudo, então ela aplica para LTK e a gente olha muito o feed dela e as redes sociais dela e por indícios e sinais de conteúdo comprável e de uma comunidade que está interessada no que ela está vestindo, no que ela está falando, no que ela está sugerindo. Então é isso que a gente busca no perfil. E aí, uma vez aceita na comunidade, ela tem acesso a todos os varejistas que são nossos parceiros. E ela que escolhe. E ela que escolhe qual é o varejista que ela vai linkar e qual é o produto do varejista que ela vai linkar para ganhar uma comissão. E vocês ajudam nessa escolha ou não? A gente diz para ela quais são as marcas que fazem sentido para a categoria dela. Então, por exemplo, se uma pessoa, se é uma stylist, a gente tem muitas stylists na plataforma. A gente fala, obviamente, essas são as marcas de moda. E aí ela pode acessar quaisquer marcas e fazer a venda baseado, de repente, no armário dela, nas coisas que ela de fato gosta e usa. Se ela quiser vender um aspirador de pó, Ela pode. tomara que ela venda. Tomara que ela venda. Vai ser É um ótimo. outro Ticket nicho. médio alto. É ótimo. Vende o aspirador. A gente tem muita gente que acaba, muitos influenciadores que acabam reformando a casa. E aí ela coloca, sei lá, um micro-ondas novo. E aí ela pode sugerir micro-ondas. Falar, olha, você encontra esse micro-ondas, varejista tal, esse é o link. Entendi. Então, tem muitas meninas que acabam conseguindo monetizar até a reforma da casa. É muito legal. Nossa, eu tô mudando de casa Aí, agora. ó. Gente, porque eu não sabia. Eu tô pagando minha geladeira, gente. Comprei um fogão. Ixi, 110, a tomada 220 no primeiro dia queima. Ai, que ódio. Então agora você entra na LTK e você fala, olha, não compre esse, compre esse. Aí eu comprei um elétrico, paguei baratinho, funciona igual, ótimo. É isso. Vai lá na minha plataforma que vocês vão ver qual é. Eu acho que você tem que fazer a sua vitrine, porque eu imagino que muita gente, pelo pouco que eu vi do seu Instagram, muita gente pergunta o que você tá usando, da onde é o brinco, da onde é o biquíni que eu vi. Então, você consegue colocar todo esse conteúdo que você já gerou na plataforma da LTK e redirecionar qualquer pessoa que te pergunta para essa plataforma. E ali vive o seu conteúdo comprável. Eu amei isso. Ai, que bom. Amei de Fico feliz. verdade. Obrigada pelo livro mesmo. Acho que é um mercado que realmente precisa de uma plataforma dessa para ajudar a integrar os dois lados. Sim. Tem alguma reclamação também do cliente, caso a pessoa faça alguma coisa que o cliente não goste? É um ótimo ponto, porque no final das contas, a gente só ganha se o cliente final ficar satisfeito. Por que eu digo isso? Porque o produto chega na casa do consumidor, ele vê, e se ele não gostar, ele pode devolver. E até terminar meio que um ciclo de 60 dias, por exemplo, 40, 60 dias, dependendo do varejista, a criadora de conteúdo não ganha Até ter nada. certa que tá lá. Até a certeza de que o produto chegou, o consumidor gostou, e muito provavelmente ele vai recomprar até daquela influenciadora um outro produto em talvez um outro varejista ou mesmo. Então, o ciclo é feito de forma que a LTK só ganha se o cliente final ganhou, porque ele, comprou algo que ele precisava ou gostou, e foi bem sucedido na compra. Mas junto com isso, porque ele provavelmente podia ter feito que nem você fez, ter comprado 2, 3 itens porque não tinha ninguém para sugerir alguma coisa para ele. Então, dessa forma, ele diminui o risco dele e compra uma coisa que ele gosta. A criadora de conteúdo ganhou porque ela gerou uma comissão em cima daquela venda. E o varejista ganhou porque gerou uma venda. E é uma plataforma segura de compra. É uma plataforma segura de compra. Então, através da interligação entre esses três jogadores, entre esses 3 pontos, a gente consegue monetizar também e fazer com que o business seja sustentável no longo prazo para ajudar cada vez mais mulheres. Hoje a gente tem 10.000 criadoras de conteúdos na plataforma no Brasil, mas mundialmente a gente tem 210 mulheres, inclusive 3 milionárias, através da LTK. Mas vamos fazer eu ficar milionária aqui? Vamos. É isso. Vamos, com Porque certeza. é muito difícil, por exemplo, eu comprar essas coisas, eletrodoméstico. Onde comprar? Que vai me entregar? No prazo? Não vai me entregar. Você tem uma dúvida onde você vai entrar, o site que realmente vale. Você fica um pouco vendida sem saber onde ir. Imagina se você fica assim e as suas seguidoras. Elas têm as mesmas dúvidas, então você consegue dar esse review honesto. E foi o que eu te falei, depois da pandemia, 90% das pessoas mudaram a forma de consumir. Sim. E 79% delas dependem dos reviews alheios. Então, assim, é essencial elas conseguirem encontrar uma autoridade naquele assunto, para conseguir falar com certeza e clareza
que elas acham daquilo. Ai, eu amei. Ai, que bom. Não, a gente vai te trazer pra plataforma. Vamos, já Vai tá ser a nossa pronta. embaixadora. Ai, vou Embaixadora amar, vou LTK. amar. Como a pessoa consegue achar o LTK? @ltk.brasil. E logo assim que você entrar no Instagram da nossa página, você vai conseguir encontrar também o nosso site e aplicar para virar uma criadora de conteúdo que faz parte da nossa comunidade. E quem quiser encontrar você? Você conversa com seguidores? Você é uma pessoa, É você é uma difícil. influenciadora também ou não? Eu tenho seguidores, mas eu peco em postar. Eu não tenho muita recorrência de postagem. Mas vocês podem me achar no @mtopesha, TOPESHA. Como que é? M. Não é igual escreve. M. É Topesha só. Topesha. Porque Faltou o imagina se X-Ville. fosse, imagina. X-Ville. Aí é M Topesha. Ah, não tem o Mariano. Não tem Maria. Devia, né? Eu tô pensando em mudar, vamos ver. Não, não muda. Já tem lá, o negócio já tá funcionando. Isso não acontece. Eu amei a nossa conversa, de Obrigada, verdade. também. Obrigada. Foi uma aula inspiradora também. Eu espero que as mulheres que estão assistindo e os homens também acordem, né, pra vida, porque O tem que mercado fazer tá mudando. acontecer. Exatamente. Já mudou há um tempo. Só para finalizar, você vê muita diferença em pessoas que já estão no mercado há um tempo com essa nova geração que está entrando, o modo de se fazer? Muita diferença. Tem mais pro Para os dois lados. Eu acho que tem um lado ruim, que as pessoas querem crescer muito rápido, querem fazer as coisas muito rápido e meio sem processos. Então, eu sinto muito uma falta de processo na geração que está vindo, a falta da consciência e a importância de processos. Porque do não aprendizado. dá para você escalar muito sem alguns processos, pelo menos, bem feitos, sabe? Do aprendizado, mas também, assim, literalmente processo do dia a dia. Tipo, como que eu faço uma coisa várias vezes ao longo da semana ou ao longo do mês? Por que eu não tenho um playbook? Eu não tenho um processo a seguir? Que acaba que a pessoa faz várias vezes a mesma coisa, só que de forma diferente, porque nunca parou para pensar, para refletir qual é a forma ideal de fazer aquilo e criar um processo. Então, eu sinto muita falta de processos na geração que está vindo agora, mas, por outro lado, tem uma riqueza de inovação e de curiosidade muito grande que as gerações mais velhas hoje não têm. O medo de arriscar. Um medo de arriscar. Eu acho que tem lados bons e ruins. Eu acho que a geração atual precisa dessa consciência de processos, autoridade, e responsabilidade e também a disciplina, principalmente, mas ela não pode perder esse gostinho da inovação. Ai, obrigada. Obrigada a você. E, pra achar a gente, é só colocar, que a gente tá muito chique também, a câmera do teu Olha. celular. No QR Code aqui, você vai ver todas as nossas redes, que a gente tá aqui no YouTube, Instagram, deixa eu pegar todos, calma. A gente tá em tudo também. Spotify. TikTok, Instagram, Spotify, Facebook e nossos contatos lá, tá tudo bonitinho. Não esquece de seguir a gente, comentar esse vídeo, compartilhar, tocar o sininho para saber os nossos novos vídeos. E agora a gente também tá no Box Play Brasil. Tem a gente onde você quiser. Amei, obrigada, Obrigada viu? a você. Até o próximo. Tchau, tchau.